E aí galera, que Deus do céu nos abençoe grandemente. Gente, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo de como germinar e plantar a semente do ipê rosa, tá certo? Vocês acompanhem aí bem direitinho que eu vou mostrar a vocês o passo a passo, bem simples e fácil. Não é desculpa você não ter um pé de ipê rosa aí na sua casa. Valeu, acompanha aí. Bem pessoal, como eu falei lá no início do vídeo, essa aqui são as sementes do ipê rosa, tá certo? Essa semente eu coletei ela no caminho, eu fiz uma viagem para casa dos familiares meus e eu vou pela estrada, pela pista, observando sempre o acostamento para ver se eu encontro alguma espécie. Então, nós encontramos com muita frequência aqui na nossa região esse ipê, tá certo? Então, eu fui lá, coletei a semente dela, ela é numa vagem, tá certo? E trouxe ela aqui para casa e essas são as sementes. Eu nem gravei o vídeo como é que faz a retirada da semente, mas é bem simples. Depois de seca, ela quebra, a vagem quebra. Ela é uma semente alada, veja que ela tem essas membranas, então ela voa. O adequado seria você coletar as sementes do chão, certo? Só que aqui, como é uma região que venta muito, às vezes você não consegue encontrar elas próximas ao pé de origem, porque como elas são aladas, o vento leva ela, tá certo? Mas o recomendado é colher a semente do chão, tá certo? Que ela vai estar pronta para ser plantada. Mas caso você consiga a vagem, também dá certo, tá bom? Evita pegar as vagens verdes, tá certo? Que as vagens verdes, as sementes não estão prontas ainda para ser plantada, tá bom, pessoal? Então eu vou mostrar a vocês o processo direitinho como é que faz da quebra da dormência da semente e em seguida o plantio dela, tá ok, pessoal? Segue aí. O próximo passo, pessoal, é você pegar a semente e colocar ele em um recipiente com água, tá certo? Esse aqui é um potinho de doce que nós guardamos aqui em casa para justamente utilizar nesses momentos, nessas ocasiões, para evitar pegar a tapaué da esposa, aquela briga. Já peguei aí, vocês não façam não, viu, gente? A esposa não gosta. Então vê só, pessoal. Essas sementes aqui, ó, elas estão aqui na água, tá bom? Por aproximadamente 4 dias, tá certo? Precisa desse tempo todo? Não, tá bom? A quebra da dormência da semente do ipê é aproximadamente 14 horas, tá bom? Você deixa uma noite, vai dormir depois da janta, põe a semente na água, em seguida no outro dia você já pode plantar ela. Só que eu deixei ela mais porque eu faço experiências, testes. Eu faço alguns testes, vou mostrar para vocês o que eu fiz com as outras sementes. Então eu coloquei essas sementes aqui. No dia seguinte eu plantei algumas e o outro restante eu deixei aqui para ver como ela ia se comportar. E que interessante, ó, elas começaram a germinar. Em aproximadamente 3 a 4 dias, elas começaram a germinar. Já houve situações de germinar antes que isso, gente, tá certo? Bem antes. Mas essas aqui, dessa situação, elas germinaram em 4 dias, tá bom, pessoal? Então, perceba que ali eu tirei essas duas para vocês ver como elas já estão germinando muito bem. Lembra que com muito cuidado, pois ela quebra muito fácil essa raiz, certo? E lá dentro você encontra algumas ainda que estão em germinação, tá certo? Algumas germinaram, outras não. Então cada semente comporta-se de um jeito diferente. Perceba que a maioria das sementes elas estão no fundo do recipiente. Elas estão no fundo do recipiente. Então essas sementes do fundo do recipiente elas são as adequadas para plantar. Evita pegar as sementes que estão mais escuras, então pega as sementes mais claras um pouquinho, tá certo? Que você vai ter uma germinação aí muito boa. Agora vamos lá para a parte de plantio, tá certo? Se ficou alguma dúvida, você fala aí que vamos lá, pessoal, plantar as sementes, tá certo? Depois da quebra da dormência, tá certo? É a parte do plantio, bem simples. Lembra que eu falei para vocês que eu faço experiências? Então, aqui, ó, as mesmas sementes que eu fiz a quebra da dormência, depois de 14 horas, eu plantei elas nessa bandeja aqui, ó, tá bom? Plantei elas nessa bandeja, inclusive ela tá dividida com algumas outras que eu já plantei, tá bom? Então aqui eu tenho murta, aqui eu tenho o hibisco vinagreira, aqui eu tenho sabiá, tá certo? Aqui eu tenho urucum, para quem não conhece, o urucum é o coloral, tá certo? Então aproveita as células para plantar diversas. Então aqui, gente, depois da quebra da dormência, eu plantei aqui nesse conjunto aqui de células, tá certo? Nesse aqui, em algumas desses e nessa célulazinha aqui, o ipê rosa.
E veja só que bonito, ó. Nós já temos uma semente germinada. Vê como foi rápido. Por isso que eu falei a vocês no início do vídeo. A germinação pode acontecer um pouco antes, tá certo? Dos ipês, o ipê rosa é um que ela germina bem fácil, tá certo? E é um pouco mais rápido, tá bom? Então vê que coisa linda, já temos um exemplo. Então aqui eu vou deixar ainda na água para ver qual vai ser o comportamento delas, se elas vão germinar. E vou fazer o plantio dessas 3 sementes. Eu uso aqui um palitinho de churrasco, você vai usar aí o que bem você encontrar na sua casa. Lembra-se de reaproveitar as coisas, gente, é bem interessante isso, tá certo? Eu já preparei aqui o substrato, tá bom? Isso aqui é uma terra vermelha que eu encontro aqui em nossa região, lá do meu sítio, uma terra muito boa. Eu acrescento a ela um pouco de adubo orgânico, que é as fezes do carneiro, tá certo? Que eu coleto lá no sítio da minha mãe. E fica um substrato muito bom, tá bom? Tá super certo. Então, como vamos fazer aqui, gente? Vamos fazer o seguinte, aqui não tá plantado nada, nós vamos usar o palitinho e fazer um pequeno furo aqui, ó, no centro. Pequeno furinho no centro, vê como é simplesinho. Pequeno furinho no centro. E essa aqui, vamos fazer o seguinte, a gente vai usar mais um pouquinho. A gente vai fazer um pequeno furo no centro pra gente fazer diferente. Vamos testar aqui, tá bom? Então vê só. Vamos pegar a semente com bastante cuidado e pôr, tá certo? Só a raiz dela. Só a raiz dela. A gente vai... Como são 3 sementes que vamos fazer o plantio, então elas vão pôr só a raiz. E assim nas laterais você vai dar uma pressionadinha um pouquinho com o dedo bem com cuidado e pronto. Uma tá plantada. Vamos à segunda. Tá certo? Inclusive esse buraco ficou até um pouco grande. Põe a segunda, pressiona na lateral. A segunda. E essa terceira, gente, vamos fazer o plantio dela por completo. Certo? Vamos fazer testes. Então planta ela todinha e põe uma camada de terra por cima dela, bem pouquinha, certo? Põe uma camada de terra sobre ela. Observem que o meu substrato aqui já foi irrigado, eu irriguei eles antes, um pouquinho. Mas só que nós vamos fazer mais uma rega, ou mais um pouquinho d'água. Eu vou aproveitar a água aqui do recipiente, certo? Mas eu tenho ali uma bombinha que ela é muito boa para isso. Só um pouquinho, certo? Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá certo? Pronto, ó. Estão aí plantadas, tá certo? Eu vou manter esses vídeos atualizados, tá certo? Daqui a algumas semanas eu mostro para vocês todo o processo de germinação dessa semente, tá bom, pessoal? Muito obrigado e acompanhe aí os vídeos. Bem, pessoal, após alguns meses vocês terão uma muda de ipê rosa igual essa daqui, ó. Vê que coisa linda, maravilhosa. Eu não sei a idade precisa dessa muda, pois eu ganhei de um amigo, Bob, cara super 10, aprendo muito com ele, ambientalista. Então, sobre as orientações, vocês deixem a bandeja em um lugar que não seja em sol pleno. Você encontra aí um cantinho na sua casa onde tem incidência solar, mas não direta na bandeja. Principalmente a quem é aqui do Nordeste, tá certo? Aqui no Nordeste o sol é muito quente, então queima a semente. Essa orientação não fica para o pessoal do Sul e Sudeste, porque lá a incidência solar é bem menor. Então fica a minha dica, faz o teste. Planta algumas sementes, põe no sol pleno, planta algumas sementes, põe em meia sombra, tá bom? Vê o comportamento da semente e vê qual região ela se deu melhor, tá certo? No meu caso aqui em cima tem um sombrite, tá certo? Que aqui é uma estufa que eu montei, tá certo? É tema de um próximo vídeo que eu vou mostrar a vocês, principalmente aqui do Nordeste, como você ter êxito aí quase 100% na germinação de qualquer semente aqui no Nordeste, tá bom, pessoal? Então fica aí a dica, um forte abraço para vocês, acompanhem os meus próximos vídeos, valeu!